mas eu vou... Então, beleza. É, Na aula passada, eu tinha falado sobre essas integrais de superfície, né? Que é essa parte que está aqui. Que eu tinha parado nesse slide, até tinha falado algumas coisas sobre eles. As integrais de superfície vão ser nosso último conteúdo. Tem mais conteúdo, que são mais dois ou três tópicos, se eu não me engano, né? Falando sobre teorema de Stokes e tal, depois teorema de Gauss. Mas são, assim, é uma aula para o teorema de Stokes, depois mais uma aula para o Gauss, eu acho. Mas o que vocês já têm aqui de bagagem, e com as aulas dadas, se vocês forem ver isso mais para frente, quem for da elétrica e for precisar fazer eletromag, provavelmente vai ficar mais fácil de entender, porque esses conceitos já vão estar, pelo menos já foram vistos, né? E aí, se você lembrar mais ou menos do conceito, é só poder vir aqui e poder consultar. Bem, as integrais de superfície que a gente tinha feito na aula passada, né, era basicamente elas serviam para a gente calcular a área, né? Então a gente calculava uma integral sobre uma superfície, né, dava uma superfície qualquer lá, sei lá, em R3, uma superfície dessa maneira aqui, e a gente calculava a integral sobre ela, né? E não tinha função, a nossa função f de xy sobre a qual a gente calculava essa integral sobre essa superfície era 1. Então o que a gente fazia basicamente era calcular a área dessa superfície, né? Então, a gente calcular a área de uma esfera, calcular a área de um cilindro, né? Quanto de material eu gasto ali, por exemplo, fazer um cilindro. Então, isso através de integrais de superfície. As integrais de superfície dessa maneira aqui, que, na verdade, o que nós vamos fazer agora? Na aula passada, a gente tinha essa função f de x valia 1, agora nós vamos colocar uma funçãozinha aqui. Então, quando a gente coloca uma funçãozinha aqui, que não seja igual a 1, né, a gente vai calcular uma integral de uma função sobre essa superfície. Um dos conceitos disso pode ser o cálculo, por exemplo, de massa, né? Massa, poderia ser para calcular a massa dessa superfície, ela fosse fina, por exemplo, bastante, e ela tivesse uma densidade aqui distribuída em função aqui da área dela, né? Dada por uma função f de xy, é uma f igual a z, né? Uma f de xy igual a z, e aí se você calculasse a integral de superfície sobre essa minha superfície, dada uma função f diferente de 1, você não estaria calculando a área, poderia ser que você está calculando a massa, né? Suponha que fosse, sei lá, uma folha de alumínio toda irregular e tal, né? Essa é a ideia. E aí nós vimos que para calcular essas integrais, eu não vou entrar aqui na definição, como nós já falamos disso na aula passada, né? Para calcular essas integrais de superfície quando é dada uma função f de x, então o que tem aqui é uma integral de superfície de f de x dx, tá? Agora você tem uma função. Antes você não tinha essa função aqui, ou seja, essa função ela valia 1, né? Era 1 ds que você calculava ali, né? Então, a integral. Então, você calculava a área da superfície S sobre a qual você estava integrando. Agora não. Agora você vai calcular uma integral de superfície onde você vai ser dado uma função aqui. Então, você vai integrar sobre uma superfície e vai existir uma função aqui. Então, pegar um exemplo, uma definição e uma boa explicação seria, então, calcular a massa dessa superfície, né? É como se essa função fosse a função densidade. Aqui eu tenho um exemplo, né, que eu falei disso na aula passada, só para a gente relembrar e depois eu fazer o outro exemplo que está lá, que é calcular essa integral aí, a integral dupla de y ds. Então, repare que agora eu tenho uma função, né? Eu tenho uma função f de xyz, né? Uma função de 3 variáveis, só que essa daí é uma função de 3 variáveis bem simplesinha, né? Por que ela é bem simples? Porque eu coloquei ela só como y. É interessante que não vai aparecer funções muito complicadas, porque se aparecer funções aí muito complicadas, a integral também fica bem difícil de trabalhar. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo talvez seria entender como que são essas superfícies, né? Como que se monta essas integrais, né? Então essa é a ideia. Então aqui é uma função f
de x, y, z. No nosso caso, essa função é igual a y. Poderia ser y ao quadrado, poderia ser 2y mais x, poderia ser x, y, z e por aí vai. Aqui mesmo, ó, eu tenho um exemplo, cadê? Tá mais para frente, depois a gente vai nele lá, né? Depois a gente fala desse exemplo. Que aqui a função que eu coloquei é a função x, né? Em vez de ser a função y, é a função x. Então, está pedindo para calcular essa integral de superfície da função y, onde a superfície é essa aqui, ó. Z é igual a x mais y ao quadrado, com o x variando de 0 até 1 e o y variando de 0 até 2. Eu até fiz essa região aqui no GeoGebra na aula passada. Ela está aqui, né? Eu trouxe o gráfico que eu já tinha pronto dela, mas porque ela só quer um recorte, tá vendo? Ó, o x está variando, né? Ó, de 0 até 1, e o y, né? Se eu for observar aqui o y, ele está variando de 0 até 2, tá? O z também vai crescer só até aqui, que é o tamanho que a gente quer, na verdade, aqui da minha superfície, até porque ela não tem variável z, né? Se eu for observar, z vai depender de x e de y. Então, dados os valores de x e y, eu acho esses valores que foram dados aí. Então, olha só. Primeira coisa que você tem que fazer é parametrizar a curva. Essa curva aqui é fácil de parametrizar, né? Ela é z igual a x mais y ao quadrado. Então, olha só. Como z já está definido por x e y, faça u igual a x e v igual a y. Pronto, já está parametrizada, né? Então, eu tenho x igual a u e y igual a v. Então, quando eu for fazer, então, essa parametrização aqui, então, quer dizer que z, que era dado por x ao quadrado, por x mais y ao quadrado, é só trocar, ó. O x vale u e o y vale o quê? Vale v. Então, quer dizer que eu vou ter u mais v ao quadrado. Então, aí, como eu chamei o meu u de x, então, o meu u é x. Então, agora o meu u vai variar de 0 a 1. Então, o u variando de 0 a 1. E como eu chamei o y de v, então quer dizer que o meu v vai estar variando de 0 a 2. Então, são os parâmetros aí da minha nova parametrização, tá? Então, a ideia básica aí vai ser o quê? Fazer essa parametrização aí. Primeiro passo que a gente tem que fazer é parametrizar a superfície sobre a qual eu estou integrando, né? Que nesse caso aqui é essa superfície aqui cilíndrica, podemos dizer. A gente chama de superfície cilíndrica. É uma superfície meio abailada, assim, podemos dizer, né? Bem, para calcular essa integral, a gente precisa parametrizar, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, pegar a função, né, que é dada por x, y, z, trocar ela por r de uv e multiplicar pelo módulo do produto vetorial de RU por RV. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, RU é a derivada da minha função da minha superfície parametrizada em relação a U, e RV é a derivada, né, da minha superfície parametrizada em relação a V. Então, eu vou ter que pegar essa superfície minha aqui, né, que é dada por... A superfície, gente, é dada sempre por essa equação aqui, ó, RU, depois que você chamou, você trocou x por alguma coisa, y por alguma coisa e z por alguma coisa. Aqui faltou um k aqui, né? Então, faltando um kzinho aqui. Então, vai ser a parte que você chamou de x, vai ser x UVI, y UVJ e z UVK. Essa é a ideia, tá? E aí, então quer dizer que essa equação nossa aqui, ela poderia ser escrita assim, ó, u de xy, né? Ó, u de xy poderia ser escrito como u de i, né? Porque o x está valendo u de i na direção i, mais quem você chamou de v foi o y, então o y você chamou de v, então vai ser vj na direção j, mais quem é o próximo agora? É o z, a componente z, que eu chamei de quem? De u mais v ao quadrado, né? Mais v ao quadrado k. Essa é a ideia, tá? K. Correto? E aí, ó, o que eu vou fazer? Essa é a minha função parametrizada, minha função u. Aí eu vou fazer a derivada, que nesse caso aqui, né, nós vamos chamar o exercício aqui, né, chamou de R, né? Eu podia ter continuado chamando de R. Esse aqui talvez fica melhor do que chamar ela de u, né? Então, vamos chamar ela de R aqui, né? Vou limpar isso daqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então, essa minha função aqui, só para ficar igual às notações iniciais, então eu tenho a função R, que é dada por isso, né, que é a função da superfície parametrizada vetorialmente.
Aí agora eu vou calcular a derivada de R em relação a U. Então, vou derivar em relação a U. Então, U, derivado U em relação a U, vai dar 1 na direção J, que está aqui. V é uma constante em relação a U, então vai dar 0. Aqui eu vou ter U, né, isso aqui parecendo um V, mas é U. Então, U, derivada de U é 1, e a derivada de V ao quadrado é uma constante, dá 0, vai dar 1K. Né? Então, a minha derivada de RU ficou 1I mais 1K, ou I mais K, né? Ou seja, eu tenho 1 na direção I, não tenho nada na direção J, que é 0, e 1 na direção K. E agora eu vou fazer a derivada dessa R aqui em função de V. A derivada de R em função de V, então, vai ser... Então, vamos lá. A derivada de U em relação a V vai dar 0, porque eu estou derivando em relação a V, U é constante. A derivada de V vai dar 1, então vai ficar 1J, que está aqui. E a derivada de U mais V ao quadrado em relação a V, a derivada de U é 1. E a derivada de V ao quadrado vai ser o quê? 2V. Então, 2VK. Então, a minha derivada ficou isso. E aí, feitas as duas derivadas, eu faço o produto vetorial, né, podemos dizer assim, dessas duas componentes que eu fiz aí, as derivadas parciais, RU e RV. O que eu tenho aqui agora, então? Monto o produto vetorial, que é o determinante da matriz 3x3 formada pela primeira linha IJK, a segunda linha pelas componentes da minha derivada em relação a U, que é 1, 0 e 1, né, porque o J ali é 0, e pela terceira linha as componentes de RV, da derivada em relação a V, que é 0, porque não tem nada na direção I, 1 mais 2V, e aqui 2V, que está aqui, que é a última componente da direção K. Aí aqui, igual eu já disse já em outras aulas, volto a repetir, você tem que determinar, né, calcular esse determinante. Aí tem várias maneiras, faz por regra de Cramer, Sarri, né, e por aí vai. Eu vou fazer por Laplace, que é o quê? Eu vou pegar esse cara aqui, né, ele vai ter índice positivo, então vai ficar aí, elimino a linha e elimino a coluna, e faço o determinante dessa matriz secundária pequenininha aqui, ó. Diagonal principal menos a diagonal secundária. A diagonal principal é 0, diagonal secundária é 1. Então, vai ficar... A diagonal principal não existe, vai dar 0. E a diagonal secundária vai dar 1. Então, é principal menos secundária, então aqui vai dar menos 1. Com o I que eu tenho aqui, menos 1I. Deixo ali. Depois, eu vou fazer o mesmo processo, né, para... o J agora, vou pegar o J. Eu estou pegando a primeira linha, né? Aqui você tem que pegar a primeira linha. Você podia pegar qualquer linha, mas aqui é interessante pegar a linha, né? Fica mais fácil. Ah, eu podia pegar essa daqui, professor. Poderia, não tem problema nenhum, né? Mas vamos pegar nessa primeira aqui. Então, agora eu vou pegar o J, né? Ele tem índice negativo, então ele já começa como menos J. Aí você vai eliminar essa linha e essa coluna. Aí você vai ter um determinante de 1, 0 e 2V, ó. Esse é o determinante da sua matriz, né, secundária que nós temos aqui, ó, tá? Então vai ficar diagonal principal 2V, né, vai dar 2V, e diagonal secundária vai dar 0, né? Então vai ficar menos J vezes 2V menos 2VJ. Essa é a ideia, tá? Agora eu vou fazer para o K, vou apagar tudo aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, quando eu faço para o K, como é que vai ficar? O K já tem o índice positivo. Então, é sempre assim, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, quando você tem uma matriz, por exemplo, 4x4, você pode reduzir ela, elimina uma linha, uma coluna, e você vai ter matriz 3x3, né? E por aí vai. Então, quer dizer que agora, pegando K, né, que você que tem índice positivo, vai ficar K vezes o determinante dessa matriz secundária aqui agora, ó. 1, 0, 0 e 1, né? Que é 0, tá? E aí, ó, diagonal principal é 1, secundária vai ser 0, vai dar 1K. Acabou, fechou. Então, o determinante está calculado aí de uma maneira bem simples. Eu gosto de usar esse método porque ele é rápido, né? E ele é bem objetivo. Você fica com determinantes pequenos, quando tem 0, então, fica muito fácil. Você só tem que lembrar, né, que talvez nas aulas passadas eu não deixei isso muito claro, mas ó, esse é positivo, esse é negativo e esse índice aqui também é positivo. Se tivesse um próximo aqui, você ia ter uma matriz 4x4 e seria negativo, tá? E aí, ó, feito isso, eu tenho o produto, mas eu não quero o produto, eu quero o módulo. O módulo é pegar a escala ao quadrado, esse é o quadrado e esse também é o quadrado. Então, o módulo, né, de RU
por RV, produto vetorial, é menos 1 ao quadrado, menos 2V ao quadrado, tem que pegar tudo, só não pega os vetores aqui que dão as direções, né, para cada componente dessa daqui, e 1 ao quadrado. Então, você vai ter aqui 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar 2, eu já até coloquei aqui, e menos 2 ao quadrado vai dar 4V ao quadrado. Aqui, o que eu podia ter feito aqui? Na verdade, eu botei o 2 aqui em evidência, aí vai ficar 1 mais 4, mais 2V, né? Mais 2V ao quadrado, ficou isso. Lembrando que isso aqui tudo dentro da raiz. Só que é um produto. Eu não posso tirar a raiz de 2. Raiz de 2 não tem número exato. Mas aí, como é um produto, eu posso separar em duas raízes, igual eu fiz aqui, ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 1 mais 2V. Poderia ter deixado assim? Poderia, tem problema nenhum não, né? Eu só fiz assim porque na hora de calcular a integral vai ficar mais fácil. Essa foi a ideia, tá? E aí agora já tenho o módulo, porque eu preciso do módulo, né, do produto das derivadas de R em relação a U de R em relação a V. Eu preciso agora pegar a minha função, a qual eu vou integrar, e trocar pela minha parametrização. É isso que eu faço. Então, olha só, como a minha função é Y, eu vou trocar Y por quem eu chamei de Y aqui na minha parametrização. Quem eu chamei V, então quer dizer que a minha função de R UV vale V. Pronto. Já tem em mãos isso e já tem em mãos isso, porque para calcular a integral eu tenho que pegar a minha função substituída pela função R, vezes quem? Vezes o módulo desse produto vetorial. E aí, ó, a minha integral de linha, né, de y ds, vai ficar exatamente dessa maneira aqui, ó. Né? Então, vai ficar a integral de y, que vai ser v, que eu coloquei aqui, vezes o meu módulo de RU por RV, que é raiz de 2 vezes a raiz de 1 mais 2V ao quadrado, tá? Foi essa raiz aí. Eu podia ter... Aqui eu coloquei o V aqui para não misturar, mas podia ter colocado o V aqui na frente, não tem problema nenhum, só coloquei ele aqui no meio. dV, du, ou du, dV, tanto faz, né? Se como eu coloquei dV, du, então quer dizer que vai ser o V está variando de 0 a 2 e o U está variando de 0 a 1. São definições importantes. Podia ter feito aqui em relação a U primeiro e depois em relação a V. Só que eu integrei primeiro em relação a V. Por quê? Porque toda essa função aqui está dependendo de V. Se eu fosse fazer primeiro em relação a U, isso aqui ia ser como uma constante. Mas não tem problema nenhum. No final ia dar certo. Então, aqui, ó, começando aqui, o que eu fiz? Eu posso pegar essa raiz de 2, isso aqui, colocar ela aqui fora. Né? A princípio, foi o que eu fiz. Só que aqui, essa integral, ela só sai por substituição de variáveis. Né? Ela só vai sair aí por substituição. Então, o que eu tenho que fazer? Resolver ela por substituição. Então, o que está dentro da raiz aqui, ó, eu vou chamar de U. Foi o que eu... Na verdade, eu não chamei de U para não confundir com a minha outra integral aqui, que depende de U. Eu chamei de T, ó. Então, eu fiz T é igual ao que está dentro da raiz, ó. Então, T é igual a 1 mais 2V ao quadrado. O que eu tenho que fazer aqui agora? Então, eu passo a ter agora raiz de V. Eu não tenho mais raiz de 1 mais 2V. Eu passo a ter raiz de V, não, de T. Né? Raiz de T. Só que como eu tenho raiz de T, a minha integral passou a depender de T. Então, eu tenho que sumir com o diferencial dV. Ele vai ter que ser agora um diferencial em relação a T. Para isso, eu faço a derivada de T em relação a V. Então, vai ficar a derivada de 1 vai dar 0. E a derivada de 4V ao quadrado em relação de 2V ao quadrado em relação a V vai dar 4V. Mexendo aqui algebricamente, olha, o que eu vou ter? Eu vou passar esse dV para o lado de lá, né? E vou pegar esse 4 e passar ele para cá multiplicando. Então vai ficar VdV dt sobre 4. Por quê? Porque olha só, repara o que eu tenho aqui para eu poder fazer uma troca interessante, ó. Eu tenho um V e eu tenho um dV, né? Ó, eu tenho um V e eu tenho um dV. Então, ó, VdV, VdV. Então, eu posso trocar por dt sobre 4. Professor, poderia só isolar o dV aqui? Poderia, não tem problema nenhum. No final, você ia acabar simplificando as coisas, né? E aí você ia conseguir sair dessa integral aí sem problema, né? Com certeza você ia eliminar ela aí mais para frente, não tem problema nenhum. Então, eu troco o meu VdV por dt sobre 4. Então, tá aqui, ó, dt sobre 4. Aí, como isso aqui é uma constante, eu posso colocar ela fora da integral, vai ficar raiz de 2 sobre 4. E a integral da raiz de t em relação a t, eu posso lembrar que t a raiz de t é a mesma coisa que t elevado a meio, né?
Aí eu vou somar 1 no expoente e vou dividir pelo expoente mais 1, que é meio mais 1 também, né? Integral que vai dar... Aqui já está com ela já finalizada, já voltando, que aqui o que eu fiz, eu tirei a raiz, né, para ficar t elevado a meio, e aqui, ó, daqui para lá eu já voltei com ela para dentro da raiz já, tá? Para ficar mais tranquilo. Vocês poderem entender isso daí. Depois, faça isso no rascunho, né, para vocês chegarem nisso daqui, para vocês entenderem como é que foi. Mas não é difícil. Né? Só aqui vai dar meio mais 1, vai dar 3 meios, né? E aqui também vai dar 3 meios. Faz divisão de frações, então vai ficar t elevado a 3 meios dividido por 3 meios, copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, aí vai dar 2 terços vezes t elevado a 3 meios. Só que aí eu volto para a raiz, né? O denominador é o índice da raiz e o 3 é o expoente do radical que está aqui. E aí você volta para cá. E aí o que eu fiz? Lembrando que o meu t vale o quê? Vale 1 mais 2v ao quadrado, que é esse cara que está aqui. Eu substituí de novo, eu troquei o t pelo que eu tinha feito. E agora eu sei que o meu limite está variando de 2 a 0, ó, de 2 até 0. E agora, onde tem v, eu irei substituir pelo limite superior, né, mais o limite, menos o limite inferior. Então, quando aqui for valer 2, né, vai ficar 2 ao quadrado 4, mais... vezes 2, 8, mais 1, 9. Ao cubo, na hora que eu tiro a raiz disso aqui, vai dar 27, certinho. Né? Na hora que eu faço 9 ao cubo, né? 9 ao cubo vai dar quanto? 9 ao cubo. Né? 9 ao cubo vai dar 729. Né? E na hora que eu tiro a raiz de 729, eu vejo que dá 27. Então, nesse caso, aqui deu um número exato. Então, tá aqui. E o limite inferior é 0. Então, você não pode considerar ele, porque 2 vezes v ao quadrado e v valendo 0, isso aqui tudo vai zerar, mas vai ficar raiz quadrada de 1 ao cubo. 1 ao cubo dá 1, raiz quadrada de 1 dá 1. Então, tá aqui, ó, menos 1. Então, isso aqui deu 26, que é uma constante. Na hora que eu calculo a integral de 26 em relação a u, vai ser 26u. Lembra que eu repeti isso daqui. Ah, professor, por que virou 6? É porque esse 3 aqui, ó, que tá aqui, né, ó, esse 3 veio para cá, ficou 12, né, multiplicando, e eu simplifiquei com 2 aqui, ó, 12 e aqui 2, dividi tudo por 2, então ficou raiz de 2 sobre 6. Ou senão eu posso simplificar aqui, ó, que vai dar 2, né, ó, 2 por vezes 3, 6, né, e aqui vai dar 1, então, e 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. E aí vai ficar raiz de 2 sobre 6, 26u. E aí é só trocar pelo limite superior, que é 1, limite inferior é 0, vai zerar isso tudo. Simplifico 26 aqui com 3, vai dar 13 raiz de 2 sobre 3. Pronto. Então, quer dizer que a integral, né, de y, a integral de superfície de y sobre essa superfície está dando o quê? 13 raiz de 3 sobre 2. Só para vocês poderem relembrar aí. Então, ficou como um exercício aí de revisão, podemos dizer assim. E aí, o que tem o significado, por exemplo, físico disso? Igual eu disse, ó, isso aqui poderia representar para mim a massa, né? Se isso aqui fosse uma superfície fina, sei lá, fosse uma folha de alumínio, uma folha de cobre, uma folha de papel, sei lá, nesse formato e com essa colocado dessa maneira aqui. E a gente sabe que a distribuição da densidade aqui, ó, da densidade na superfície aqui é dada por y, né? Quando eu calculo a integral, então, de superfície de y, o que acontece? Eu tenho a massa, podemos dizer, dessa folha fina valendo 3 raiz de 2 sobre 3 unidades de massa. Aí, sei lá, pode ser miligramas, quilos, não sei, depende da unidade que foi dada. Agora, repara o seguinte, se eu fizer a projeção, ou seja, o que seria a sombra, né, dessa minha superfície aqui no plano XY? É uma superfície retangular, ó, repara só. E eu estou calculando essa integral aqui, na hora que eu acho os limites de integral aqui, ó, que eu vou apagar isso aqui, só para a gente poder fazer uma observação nisso daqui, para não ficar muito pesado a tela, né, muito rabiscado. Repara que a região sobre a qual eu estou integrando, né, é essa região aqui, ó. Suponha que eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. Então, aqui é X, aqui é Y. Então, olha só, aqui é o meu U, que eu chamei de U, e aqui é o meu V, né, que eu chamei Y de V. O V está variando de 0 a 2, 0 até 2. Tá aqui. E o U está variando de 0 até 1. Então, aqui é 2, e aqui de 0 a 1. Ó. E aqui é 1. A minha região de integração é essa, é uma região retangular, tá vendo? Por quê?
é a projeção dessa minha superfície no plano XY. Sempre, então, os limites de integração você vai buscar aqui, até porque a integral é dupla, né? Então, seus limites de integração vai estar no plano XY sempre. Então, você tem que ter pelo menos uma noção de como que vai ser a minha região, né? Para mim poder colocar ela ali no meu plano XY, para ficar mais fácil, podemos dizer assim, para resolvê-la, tá? Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo aqui. Esse aqui eu falei dele na aula passada, né, que gastei 3 superfícies, né, para a gente ter que fazer integral de 3, tem que fazer integral de S1, S2 e S3. Né, a gente gastou um tempinho aí para resolver ele. Também é um integral de superfície. Aqui, ó. Aqui é o que eu tinha acabado de falar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um outro exemplo, ó. Calcular a integral de superfície de x ao quadrado ds, onde S é uma esfera unitária. Então, aqui agora o S é uma superfície unitária. Então, o que seria, por exemplo, né, a gente pensar aqui nesse exercício aqui? Deixa eu abrir meu GeoGebra aqui, só para a gente poder fazer o desenho da esfera e, a princípio, imaginar o que seria isso. Então, o que seria? Seria uma esfera, e esse x ao quadrado aqui poderia ser a massa da esfera, podemos dizer assim, né? Ou seja, a densidade, né, da massa. Essa esfera ela é composta por uma superfície bem fina, né? E a massa dela é dada por x ao quadrado, podemos dizer assim. Vamos exibir aqui uma janela 3D, só para a gente poder fazer o desenho da minha esfera. É uma esfera unitária, então a equação é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Então, essa é a minha esfera. Né? Deixa eu aumentar aqui a escala. Beleza. Então, aqui eu tenho a minha esfera de raio 1. Né? Tá aí, a minha esfera de raio 1. É essa daqui, ó. Tá? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a integral sobre essa superfície. X ao quadrado, né? Não é função, é uma função. Só que podemos dizer que seria o quê? É a função que dá a massa em qualquer ponto da esfera. Então, por exemplo, se eu quero pegar um ponto aqui sobre a esfera, né? Aí eu sei qual é a massa naquele ponto. Se eu pego um outro ponto, eu sei qual é a massa naquele ponto, x ao quadrado. Então, quando eu somo todas essas massas, eu tenho a massa da minha... Eu tenho essa massa não, minto, é a densidade, né? Eu tô falando massa não, mas é densidade. Eu tenho a densidade, né? Porque aí quando eu somar tudo, eu vou ter, na verdade, a minha massa. Então, voltando aqui no nosso exercício, esse exercício ele está pedindo, então, para a gente calcular essa integral. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, né, nós vamos usar a parametrização, né, para a superfície esférica. Então, para superfícies esféricas. Então, qual que é a minha parametrização para a superfície esférica? É chamar x, né? É usar o que? A parametrização mesmo de superfície esférica, ou seja, de coordenadas esféricas. Vamos ver aqui, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver se está aberto aqui o slide. Teve isso aqui, ó, nesse slide aqui, nós falamos sobre parametrizações, sobre várias parametrizações, ó. Então, toda vez aqui, ó, começamos com parametrização do plano, né? Vou relembrar isso aqui daqui a pouco. Esfera, tá vendo? Até tem o desenho da esfera aqui. Então, toda vez que você tem uma esfera, é interessante parametrizar usando coordenadas esféricas. Então, é R cosseno de θ seno de φ, R seno de θ seno de φ e R cosseno de φ. Com o θ variando de 0 até 2π e o φ variando de 0 a π. Sempre, se for uma esfera inteira, né? Então, o que acontece? Para esse exemplo nosso aqui, eu preciso dessas parametrizações. Repara que como a esfera é unitária, o raio vale 1. Então, aqui vai ficar 1, ó. Então, mas não tem interesse eu colocar 1 aqui. Então, é cosseno de θ seno de φ, seno de θ seno de φ e cosseno de φ é o meu z. Então, quer dizer que isso que está aqui parametrizado é a minha função o quê? A minha função R, né, ó, a minha função R de UV, nesse caso aqui seria de φ, até escrevi ela aqui embaixo, né, de φ θ, né, φ θ, seria a minha função. Então, ó, R de φ θ, então é cosseno de θ, seno de φi, mais seno de θ, seno de φj, mais cosseno de φk.
Aí eu vou fazer as derivadas de Rφ e Rθ. Fazendo as derivadas de Rφ e Rθ, primeiro, derivada em relação a φ. Vou pegar essa minha variável, esse meu termo aqui na direção I, vou derivar ele em relação a φ. O cosseno de θ é constante, eu vou repetir, só vou derivar o seno de φ. Derivada de seno é cosseno, então ficou cosseno de φ. Mais, agora eu vou derivar isso aqui de novo em relação a φ. Vai ficar seno de θ é constante, faço a derivada só do seno de φ, vai ficar cosseno de φ. Beleza. E aqui agora eu vou derivar esse termo na direção K em relação a φ. A derivada do cosseno em relação de φ em relação a φ é menos o seno de φ. Então tá aqui a derivada. Repara que naquele exemplo anterior, eu fiz a parametrização em relação a V e U. Então eu derivei primeiro em relação a V, depois em relação a U. Aqui eu fiz as parametrizações em relação a θ e em relação a φ, tá vendo? Então, em relação a θ e em relação a φ, quer dizer que eu vou ter que parametrizar, eu vou ter que derivar em relação a φ e em relação a θ, tanto faz a ordem, tá? E aí, o que vai acontecer? Agora eu vou fazer a derivada em relação a θ. Derivada em relação a θ, seno de φ é constante, ele está aqui. E qual que é a derivada do cosseno de θ? Menos seno de θ, está aqui. Mais, nesse caso aqui agora, seno de φ, né? Seno de θ, desculpa, seno de θ, a derivada vai ser cosseno, então esse sinal aqui é de menos, né? Vamos mudar. Não, tá certo, é cosseno positivo, desculpa, tá? É cosseno positivo, e o seno de φ eu vou repeti-lo, porque eu estou derivando em relação a θ. E quando eu for derivar o cosseno de φ em relação a θ, vai dar zero, né? Porque esse cosseno depende de φ, não depende de θ. Então não precisa nem colocar aqui. Se eu quiser até escrever aqui e não esquecer, eu posso, mais 0K, né? Não tem problema nenhum. O próximo passo vai ser o quê? Calcular essa parametria, fazer o produto de Rφ por Rθ, né? Até comecei a fazer aqui e parei aqui, ó. Cálculo do produto vetorial Rθ por Rφ. Só que tem um porém. Lembra quando a gente parametrizou? Quando nós fizemos as parametrizações, eu fiz um cálculo aqui mais para frente, quer ver, ó? Quando eu comecei a trabalhar com integrais de superfície, eu pedi para determinar, né, a área da esfera de raio 2. E nós fizemos esse exercício aqui de raio 2. E aí eu parametrizei a esfera de raio 2, tudo bonitinho, mostrei como que são as derivadas, montei aqui o determinante, né, com as derivadas de φ e θ, mostrei quanto que dá esse cara, fiz então também o módulo, né, do produto vetorial de Rφ por Rθ e mostrei que dá 4 seno de θ. Isso daqui vai ser... Aí aqui eu até no dia eu falei só, tem uma particularidade interessante aqui que você não precisa ficar fazendo esses cálculos, e não, realmente não precisa, porque nós já fizemos ele aqui uma vez. Repara que o raio da esfera é 2. Isso daqui, gente, sempre, né, sempre quando você for fazer a parametrização da esfera, né, você fazer ela com a parametrização através de coordenadas esféricas, e se for fazer o módulo, né, do produto de Rθ por Rφ, né, Rθ por Rφ, toda vez que eu fazer isso aqui sempre vai dar R ao quadrado seno de φ, sempre vai dar isso, então vai dar R ao quadrado seno de φ. Olha, o nosso raio é 2, olha quanto que deu, 2 ao quadrado 4 seno de φ, isso aqui já é o módulo. Então, não precisa ficar fazendo isso aqui tudo. Então, isso aqui, ó, eu já mostrei como que faz. Se você quiser fazer, não tem problema nenhum, vai chegar nessa resposta. Só que naquele caso nosso, nós vamos ganhar um tempo. Né? Nós vamos ganhar um tempo precioso, né, da aula e da questão que a gente vai fazendo. Por quê? Porque na hora que eu for fazer esse módulo aqui, né, o módulo desse cara aqui, eu nem coloquei isso aqui no módulo, vou colocar ele aqui no módulo. Deixa eu entrar aqui com o módulo. Então, vai ficar o módulo disso daqui. A gente já sabe. Deixa eu recortar. Não recortou, não. Deixa eu recortar aqui. Vou colocar aqui que o módulo disso, né, ó. Vou aumentar a letrinha nossa aí também. Isso aqui ficou fora. Deixa eu voltar isso aqui. Beleza. Aqui, ó. Vamos fazer então. Quer dizer que esse módulo aqui, vou entrar aqui, pegar a apresentação do módulo. Vou fazer isso aqui, vou recortar, vou pôr dentro do módulo.
Então, o módulo disso daqui, nossa, já vai dar o quê? O raio nosso que a gente está querendo calcular, a esfera é unitária. Então, quer dizer que o raio é 1. Então, isso aqui só vai dar o quê? Seno de φ. Né? Então, quer dizer que isso aqui é só seno de quem? De φ. Tá, ó, cadê o φ? Φ está aqui, ó. Porque o raio é 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Então, isso aqui já está calculado para a gente. Ó. Muito bom. Já ganhamos um tempo. Agora, o que, que a gente precisa? A gente precisa... Então, eu vou até colocar isso aqui dentro do parênteses aqui, ó. Já calculamos, né? Já calculamos em aulas anteriores, tá? Tá? Lembrando, então, que esse módulo aí vai ser sempre, vou até escrever aqui, ó, isso aqui, então, vai implicar, então, que esse módulo, ele vai ser sempre raio ao quadrado, então a minha esfera vai ser, o raio é R ao quadrado, seno de φ, sempre, tá? Então vai ser sempre isso. Cadê o meu φ? Meu φ tá aqui, ó, tá? Depois isso aqui de uma outra cor aí, para vocês poderem lembrar disso daí, tá? Vou pôr ele aqui em negrito também. Então, ó, pediu para calcular o módulo do produto vetorial, né? Para calcular, se você estiver trabalhando com integral de superfície, pediu para calcular o módulo do produto vetorial sobre uma esfera, né? E a região S é uma esfera, e você parametrizou a esfera com coordenadas esféricas, você já pode pular isso aqui, porque você não precisa nem fazer isso aqui, ó. Você já pode pular direto para cá, ó. Você já sabe que o módulo do produto vetorial de r θ por rφ é r ao quadrado seno de φ. Então, você já ganha um tempo. Então, por exemplo, se a nossa esfera aqui fosse de raio x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9, o raio seria 3, que é o número que eu elevo ao quadrado que dá 9. Então, quer dizer que aqui, ó, era só colocar 9 seno de φ. Ótimo, você já tinha feito isso daqui já. Tá? Agora, o que eu preciso? Agora, eu preciso de pegar a função, né, como a função, né, que a gente tem, que é f de xyz, é igual a x ao quadrado. Essa é a nossa função. Deixa eu colocar isso aqui como equation, que aí eu consigo escrever aqui o x ao quadrado com mais facilidade, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, quer dizer que a função f de xyv é igual a x ao quadrado. Por quê? Essa função está aqui, ó, na minha integral. Só que ela, né, o que eu vou ter que fazer com ela? Eu vou ter que calcular ela em função da minha parametrização. Isso aqui, então, vai implicar o seguinte, ó. Isso aqui, então, eu vou ter que fazer... Isso aqui vai implicar... Deixa eu pôr uma setinha aqui. Isso aqui vai implicar, então, que a minha F vai virar uma F de R de θφ, né? De θφ. Então, vamos ter que colocar aí as letrinhas gregas θφ, né? E aí, o que acontece? Quem é que foi o X na minha parametrização? O X da minha parametrização foi cosseno de θ, seno de φ. Então, eu vou ter que trocar por isso daqui agora, ó, tá? Então, o que é? Vai ser isso aí ao quadrado, correto? Vou pôr isso aqui dentro do parênteses para ficar tudo bonitinho, né? Ao quadrado, tá? Beleza. Então, eu já fiz essas trocas. Então, eu tenho mais uma troca. Isso aqui eu preciso para calcular a integral de superfície, né? Por quê que eu preciso? Eu preciso disso e disso para calcular a integral de superfície. Porque a gente viu que integral de superfície é dada por essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa fórmula. Ou seja, é f de r, né? O v, que eu já tenho, que eu fiz a substituição agora, e o produto vetorial das derivadas parciais da minha parametrização que eu fiz, tá? Eu já tenho esses dois tópicos aqui já, tá? Esses dois itens. Esse é um, esse é outro. Então, agora eu vou abrir aqui mais um slide. Aí, como é que vai ficar? Então, agora eu vou ter o seguinte, ó. Essa minha integralzinha aqui, cadê ela? Eu estou querendo calcular essa aqui, ó. Essa integral aqui de superfície, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar o seguinte.
ela vai virar uma integral dupla, né? Continua uma integral dupla. Vamos colocar aqui, então, assim, ó, primeiro uma integral simples e depois uma outra integral simples. Por quê? De quem? Né? Da minha função, dessa funçãozinha aqui, então eu vou colocar ela lá agora, substituído, né? Porque a fórmula, né? Eu vou até escrever a fórmula aqui antes de eu fazer isso. Vai ser f de r, só para a gente lembrar, de r de θφ, não é isso? Ó, θ, vírgula, φ, vezes o meu produto vetorial, né? O meu produto vetorial, o módulo do meu produto vetorial, que é R de φ de θ pelo R de quem? Deixa eu apagar esse aqui, porque esse aqui é o de baixo, é esse aqui, ó, isso. Pelo meu R de φ. Essa é a minha fórmula. ds, né? Opa. ds, essa é a ideia. ds assim. Ok? Então, ó, feito isso, então, agora, né? Eu vou poder fazer essa troca. Eu vou usar isso aqui na linha de baixo, só para a gente poder ganhar um tempo aqui também, dar um espaço aqui, porque que agora eu vou trocar. Quem é que vai ser as minhas funções, né? Vamos lá. Opa. Isso aqui eu vou apagar, né? Que eu vou trocar aqui agora pelas minhas funções. Quem é a minha função? Né? Tá aqui, ó. Minha função que eu vou integrar vai ser essa, tá? Ó. Então, essa é a minha função, vou pôr aí de vermelho, vezes o produto vetorial, que eu também já achei, ó, que é seno de φ, tá? Seno de φ. Substituindo, ó, seno de φ. Aí agora tem um porém, né? Tem um porém aqui, que é o seguinte, é achar os limites de integração. Eu vou ter que integrar, né, em relação a dθ, né, ou dφ. Né? Então vai ter que ser isso. Vamos integrar primeiro em relação a φ. Eu acho que vai ser melhor. Tanto faz, né, nesse caso aqui. Então, ó, integrando primeiro em relação a φ e depois eu vou integrar em relação a θ. E agora eu tenho que pensar nos meus limites de integração. Vamos lá no GeoGebra. Quais serão os meus limites de integração? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui, nesse caso, uma interseção aqui entre dois objetos, que vai ser o plano e a esfera. Isso, exatamente. Olha aqui, ó, o que eu estou vendo no meu plano XY. No meu plano XY eu vejo essa minha superfície de integração aqui, que é uma circunferência. Né? Então, se eu estou vendo uma circunferência no meu plano XY, é interessante, então, quando eu for calcular essa integral minha aqui, ó, usar coordenadas polares. Né? Então, vamos fazer o seguinte, para esse exercício aqui ficar legal, né? Deixa eu pegar aqui o pente aqui, eu vou dar um print aqui, nesse meu GeoGebra, eu vou levar essa superfície de integração para lá, que aí nós vamos ficar com uma coisa bacana aqui, ó. Pego aqui essa minha superfície, vou recortar ela aqui, recorto, copio e vou colar ela lá no nosso slide. Ó. Vamos colar ela aqui no cantinho, aqui, só para a gente poder entender mais ou menos o que eu estou querendo. Né? Ó, ficou legal, porque é a minha superfície de integração. Mas deixa eu tirar ela aqui assim, senão... Isso. Essa é a minha superfície. Ficou parecendo uma elipse. Aí, beleza. Agora ficou legal. Então, essa é a minha. É a minha... superfície sobre a minha região sobre a qual eu vou integrar, minha região D. Né? Então, o que acontece? Eu vou usar, né, vou até escrever aqui agora, ó. Eu vou fazer só, usar, só para vocês lembrarem, usar coordenadas polares. Né? O que é coordenadas polares? Na verdade, aqui, né, a gente vai usar essa parte de coordenadas polares, mas lembrando que, na verdade, pensando bem aqui para resolver esse exercício, a gente nem precisa usar coordenadas polares. Acho que vai ficar mais fácil ainda. Por quê? Porque nós já parametrizamos aqui, ó, a gente já sabe que o nosso θ vale de 0 até 2π e o nosso φ vale de 0 a π. Então, já está definido nossos limites. Então, aqui vai ser de 0 a π, então eu nem preciso disso, mas eu posso deixar o desenho ali, que vai ser interessante. Né? Bacana a gente fazer isso daqui.
Então, quer dizer que vai ser de 0 até π, né? Porque o meu φ está dependendo de 0 a π e o meu θ é de 0 até 2π. Melhor ainda, esqueci desse detalhe aí, né? Então, vai ficar melhor ainda, porque aqui a gente já definiu nossos limites. Ó, nossos limites já estão definidos. Isso é interessante, ó. Tá? Ó, nossos limites aqui eles já foram definidos para esse ponto, tá? Então, no momento em que eu fiz a parametrização, como é uma esfera inteira, né? O meu π, o meu θ é o ângulo que está no plano XY, né? Que é esse ângulo aqui todo. Então, como é uma circunferência completa, ele vale de 0 até 2π. E o meu φ, né, ele vale de 0 a π, porque quando você for pensar no meu φ para uma esfera, ele é o ângulo, né, que a gente tem o plano XY aqui, ó, né? Aí aqui eu tenho o raio da minha esfera, é esse ângulo medido entre o eixo Z e o raio da minha esfera ali, né, o meu ρ, podemos dizer assim. E ele é um ângulo que só varia do Z positivo até o Z negativo, então ele varia 180 graus, então por isso que ele é de 0 até π, tá? Beleza, o que a gente tem que fazer aqui agora é resolver essa integral, tá? Como que a gente pode resolver essa integral aí? Bem, para resolver essa integral, a gente vai ter que pensar no seguinte aí, né? A gente vai ter uma coisa aqui, ó. Isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado, né, de θ, né? E aquele seno ali, né, vai ficar, na verdade, o que a gente vai ter, não. Aqui não pode distribuir. Esse cara vai ficar ao quadrado, esse também vai ficar ao quadrado. Eu só posso multiplicar esses dois aqui. Então, eu posso reescrever isso daqui da seguinte maneira. Então, vamos pensar aqui, ó, como que eu vou reescrever essa integral. Então, vai ficar integral, de novo, integral dupla. Vamos usar de cima aqui, que acho que eu vou ganhar mais tempo. Né? Ó, copiar, vamos colocar ela aqui. E aí eu apago isso daqui. Isso. E vou ter que apagar esse cara aqui também. Porque o que eu vou fazer? Eu vou ter dois termos elevados, um ao quadrado, outro ao cubo. Então, o que eu tenho? Eu vou ter o cosseno de θ, né? O cosseno ao quadrado de θ, né? Porque ele está elevado aqui, o parênteses é elevado ao quadrado. O seno de φ eu vou elevar ao quadrado e vai multiplicar por seno de φ. Então, vai ficar seno de quem? De φ ao cubo. Seno de φ ao cubo, exatamente. Seno, vou primeiro pôr aqui o cubo, né? E aqui o φ. E aí eu fecho aí a minha integral. Beleza, eu tenho essa integral para resolver. Então, o que acontece? A primeira integral depende de φ. Então, esse cosseno ao quadrado de θ aqui é constante, tá? E quando eu for fazer a outra integral, o cosseno de θ, eu já vou ter resolvido essa daqui. Então, o que eu posso fazer com essa integral aqui? Eu posso escrevê-la da seguinte maneira. Né? A gente pode separar essa integral assim, ó. Vai virar uma integral simples de 0 até 2π, primeiro aí. A integral de 0 até 2π, ela é a integral de θ. Então, ela é a integral do cosseno. Então, vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de θ, não é? Dθ, podemos escrever assim também, vezes a outra integral, né? Que vai ser a integral de 0 até π de seno ao cubo de φ. Seno ao cubo de φ. Então, nós vamos ter aqui seno ao cubo de φ. Cadê o φ? Φ está aqui. dφ, né? dφ. Beleza. Já deu aí já uma clareada para gente, tá vendo? Ó? Então, isso aqui eu posso fazer isso perfeitamente, não tem problema nenhum. Lembrando que essa aqui é a região sobre a qual estou integrando. Vou até deixar ela aqui desse lado aqui agora, tá? Então, agora por quê? Porque aqui, ó, eu posso calcular essa integral, substituir de 0 a π, calcular essa integral, substituir de 0 a 2π. Vai direto. Aí, só que aqui agora, para resolver essa integral, ó, pode ficar tranquilo que eu não vou colocar integrais desse tipo para a gente resolver na prova. Vai ser umas coisas mais objetivas. Porque aqui essa integral ela vai dar um trabalhinho, porque nós vamos ter que fazer uma substituição aqui por identidades trigonométricas. Quais são essas identidades trigonométricas que a gente tem que substituir aqui? Né? Primeira coisa que nós vamos fazer, né? Vou colocar aqui de novo a integral simples. Cadê a integral simples de 0 até 2π, né? Que é a integral externa, até 2π. Ó, eu vou poder trocar, né, o meu
existe uma identidade trigonométrica do cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ, eu posso até fazer o seguinte, ó, só para vocês poderem dar um enter aqui, começar aqui em cima o seguinte, ó. Isso aqui é interessante vocês saberem. Cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, não de zero, né? De θ, vai ser igual, isso aqui é igual à seguinte identidade trigonométrica. Isso é igual a 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. Então, uma identidade trigonométrica, tá? Essa é uma identidade trigonométrica. Então, quer dizer que eu vou poder trocar essa integral por isso aqui, ó, né? Melhor, eu posso fazer o seguinte, eu posso pôr o meio aqui fora da integral, né? Porque está tudo dividido por 2, então eu vou fazer essa troca. Então, eu vou dividir a integral aqui por meio, vou multiplicar a integral por meio, e aqui dentro vai ficar uma coisa assim, ó, vai ficar 1 mais o cosseno de 2θ. Fica mais bonitinho, mais fácil da gente entender isso daí, ó, dθ. Ótimo. Isso daí já vai ser a primeira integral, vezes a outra. Aí a outra integral que a gente tem, está variando de 0 até π, de 0 até π. O que a gente tem ali para poder fazer a troca é o quê? É seno ao cubo de φ, né? A gente tem seno, opa, coloquei ali para escrever e não escrevi, né? Seno ao cubo de φ. Eu vou ter que achar uma identidade trigonométrica também para esse cara aí, né? Aí eu preciso fazer uma troca para ele aí. O que eu posso fazer? Como é que eu faço essa troca? Né? Ó, você pode... o seno ao quadrado é só trocar o sinal aqui de menos. Por exemplo, a cosseno ao quadrado de θ, né? Cosseno ao quadrado de θ daria isso. Mas existe uma outra. Existe essa aqui, ó. Eu posso trocar por seno de φ, né? Isso aqui, qualquer tabelinha vai ter essa identidade, que é igual a menos o seno de φ, não precisa guardar isso daqui, né? Vezes o cosseno ao quadrado de θ. Aí a gente consegue resolver essa integral aí com mais facilidade. Cosseno ao quadrado de φ também, né? De θ não, é tudo de φ. Então, eu posso trocar, então, aqui agora, essa integral aqui, ó, de seno ao cubo de φ, né? Por isso aí tudo. Que aí eu consigo ter uma resolução com mais facilidade. E aí, na hora de for resolver ali, eu já vou ganhar um tempo, tá? Eu vou resolver isso aí direto, tá ok? dφ. Cadê o meu φ? Meu φ tá aqui. Beleza, né? Então, aqui a gente, ó, posso começar, ó, sabendo que, tá vendo? Ó, sabendo que. Aí a gente já sabe essas identidades aí. É claro que você não vai precisar saber, igual eu estou falando. Esse exercício aqui é um exercício mais elaborado para resolver. Eu estou mostrando aí como é que faz o passo a passo dele, né? Então, eu já ganhei um tempo aqui, né, fazendo esse módulo aqui do meu produto vetorial. E ganhei mais um tempo aqui também fazendo essa troca. Agora estou resolvendo essa integral dupla, né? Integral de superfície, que é uma integral mais, igual eu já disse, elaborada, né? Podemos dizer assim. E aí, o que eu tenho aqui para mim poder fazer, né? Que agora eu tenho que continuar, né? Para continuar a minha apresentação. Vou resolver essa integral aqui direto, ó. Então, vamos resolver a integral direto. Então, vamos inserir aqui de novo. Então, vai ficar meio, né? Porque o meio é uma constante, sobre 2. A integral de 1 em relação a θ vai dar θ. Então, vamos abrir aqui um parênteses. Então, vai dar θ, correto? Ó, integral de 1 em relação a θ. Agora, a integral do cosseno de 2θ, né? Eu já falei sobre essa integral aqui na sala de aula. É uma integral que vocês não podem esquecer dessa integral. A integral do cosseno de 2θ, você pode pensar sempre assim, ó, integral do cosseno de kθ, onde k é uma constante de θ. Então, você pensa da seguinte maneira. Você pensa assim, ó, você faz, qual que é a integral do cosseno? É seno. Então, você vem aqui e escreve aqui, ó, seno de quem? Repete o kθ, tá? Então, é seno de kθ e vai dividir tudo pelo valor de k, sempre. Então, por exemplo, se o k for 3, cosseno de 3θ, a integral é seno de 3θ dividido por 3. Se o k for 1000, é cosseno de 1000θ, a integral vai ser seno de 1000θ dividido por 1000. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Então, quer dizer que aqui, ó, quando eu for
resolver essa minha integral, eu vou calcular qual que é a integral do cosseno de 2θ. Vai ser o seno de 2θ, então já vou colocar isso aqui, porque eu vou ter que dividir agora por 2, né, no nosso caso aqui, ó. Então vai ser seno de 2θ dividido por 2, ok? Isso aqui tudo vai variar de quanto até quanto? Vai variar de 0 até 2π, né? De 0 até 2π. Olha que legal. Beleza, já fiz uma parte da integral. Agora eu vou fazer a outra parte. A outra parte é direto, ó, também. Vamos colocar aqui agora... vamos pôr um parênteses aqui também para separar essa parte, né? Então, esse parênteses vai ficar... Qual que é a integral de seno? Direto, ó. Seno de φ em relação a φ. O que é a integral? Aqui, ó, para ficar bonitinho, eu podia ter colocado um parênteses aqui tudo, ó. Beleza. Qual que é a integral de seno? Menos o cosseno de φ. Beleza? Ótimo. Agora, essa integral aqui, gente, ela é uma integral que você vai ter que fazer ela por substituição, né? Ou seja, você chama esse cara aqui de u, né? Você vai chamar o cosseno ao quadrado de u. Não vou fazer ela aqui passo a passo, não. Vou fazer ela direto já, tá? Então, você vai chamar o u vai ser igual, o cosseno vai ser u, porque na hora que você fizer a derivada do cosseno, vai dar seno. Seno de φ para você poder trocar. E aí você vai ter que calcular só essa integral aqui. Vai ficar u ao cubo sobre 3. Só que o u vale cosseno, então essa integral vai dar cosseno ao cubo, né, sobre 3. E mais, né? E um mais aqui, porque na hora que você fizer isso aqui vai dar... essa integral aqui do cosseno, na hora que você fizer, vai dar menos seno, você vai acabar dando mais aqui. Então, isso aqui vai virar mais, tá? Então, eu vou fazer ela direta. Então, quer dizer que essa integral aqui vai ficar mais o quê? O cosseno ao cubo. Olha que loucura que é essa integral, hein? Eu peguei esse exemplo aqui, mas é bom que vocês aprendam aí, né? Ó, dividido por 3, tá? Dividido por 3. De φ dividido por 3. E aqui eu ainda tenho que o meu φ está variando de quanto até quanto? O meu φ está variando de 0 até π, não é isso? Então, vamos colocar nossos limites lá, ó. De 0 a π, tá? Tá aqui. Pronto, a integral está resolvida. O que eu tenho que fazer agora é substituir os valores, né? Olha aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui e colocar lá na outra página, só para a gente poder... visualizar com mais facilidade essa substituição. Vou fazer de cabeça. E acho que nós vamos ganhar um tempo aí importante, precioso para isso daí. Então, eu tenho isso daqui. Olha como é que vai ficar isso daqui, ó. Então, fechando aqui, vamos pôr um igual aqui. Um enter, beleza. Então, agora olha só, o limite superior é 2π, não é? Então, o limite superior é 2π. Então, vamos copiar esse meio aí. Ó, vamos entender aqui o que vai dar. Então, vamos abrir aqui. Vamos pôr meio. Então, vai ficar, ó, meio, tá ali, vezes o meu θ, vou trocar por 2π. Então, vezes 2π. Ótimo. Quando o meu θ valer 2π aqui, vai ficar 2 vezes 2π, vai dar 4π. O seno de 4π é 0. Então, esse termo aqui zerou. Quando for limite inferior a 0, aqui vai dar 0, vezes meio também vai dar 0. E o seno de 0 também é 0. Então, para o limite inferior, zerou. E para o limite aqui sendo 2π, esse termo aqui também zerou. Acabou. Então, quer dizer que para esse cara aqui, eu tenho aqui como sendo 1π, que eu vou poder simplificar isso aqui daqui a pouco, né? Vezes agora isso daqui. Então, vamos multiplicar isso daqui agora. O que vai acontecer? Agora, o limite superior é π. O cosseno de π, né? O cosseno de π é menos 1. Com esse sinal de menos aqui, então, o que a gente vai ter? Vamos pôr um parênteses, menos 1, só para vocês poderem entender. Então, eu tenho esse sinal de menos e o cosseno de π vale menos 1, tá? Essa é a ideia. Mais, né? Aí, o que a gente vai ter aqui ainda, né? O que nós temos aqui ainda? Nós temos que o meu φ continua valendo π, então, eu vou ter que calcular o cosseno de π, que vai dar menos 1, e elevar ao cubo, que também vai dar menos 1. Então, vai ficar aqui menos 1/3. Menos 1/3, tá? Então, isso daqui, ó, vai dar menos 1/3. Aqui dentro do meu parênteses aqui, ó. 1/3 e aqui menos 1/3. Fecha parênteses. Olha que loucura. Isso aqui, então, nós vamos fazer isso aqui como sendo uma chave, tá? Para ficar melhor. Então, ó,
eu resolvi isso aqui tudo. Então, meio de θ. Então, o θ vale 2π. Então, é meio vezes 2π. O θ valendo 2π vai ficar 4π, que é a mesma coisa que seno de zero. Seno de zero é zero, dividido por 2 dá zero. Então, zerou. E quando for zero aqui, vai ficar meio vezes zero, vai dar zero. E aqui, quando substituir o θ por zero, vai ficar 2 vezes zero, vai dar zero. Seno de zero é zero, zerou todo mundo. Vezes agora esse outro cara aqui, ó. Agora tem que pensar nesse próximo termo aqui, nesse produto. Quando o meu cosseno for π, né, vai ficar cosseno de π, vai dar menos 1. Então, eu copiei o menos e o cosseno de π que deu menos 1. Então, aqui vai ficar cosseno ao cubo de π, que vai dar menos 1 ao cubo, que vai dar menos 1 sobre 3. Beleza. Agora, o que acontece? Isso tudo tem que ser subtraído do limite inferior, só que a gente não pode deixar o limite inferior de lado, né? Então, vai ficar menos, vou colocar um menos aqui, menos o limite inferior, cosseno de zero. O cosseno de zero, né? Dá quanto o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. Então, isso aqui vai ficar 1. Então, ó, eu tenho o menos do limite inferior, esse menos aqui, que vai ficar aqui dentro, e o valor do cosseno dele, que é 1. Ótimo. Mas, quando eu for colocar aqui o cosseno de zero, vai dar 1, então isso aqui vai dar 1/3. Então, tem que colocar isso aqui de novo dentro do parênteses. Só que agora vai ser 1/3. Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui agora. A gente já calculou todos os valores possíveis, tá? Então, repetindo esse aqui agora, ó, que tá dentro do meu colchete aqui, ó. Então, olha só, aí ficou bonitinho agora. Então, olha só, cosseno de π dá menos 1. Então, menos do cosseno e o valor do cosseno de π, que vale menos 1. Mais, né, que tá aqui. Aqui, ó, eu vou ter que colocar um parênteses aqui de novo, mas vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, vai ficar mais o cosseno de π, que vai dar menos 1 ao cubo, vai dar menos 1, né, sobre 3. Menos, aqui, ó, eu vou ter que pôr um outro parênteses aqui, senão vai acabar confundindo, né? Olha só, porque o que acontece na hora que eu for fazer isso aqui? Vai ficar, porque é o limite superior menos o limite inferior. Então, isso daqui é o meu limite superior, e daqui para lá até aqui é o meu limite inferior, né? Vou fazer assim, ó, tá? Então, o meu limite inferior que é zero. Então, quando o meu limite inferior for zero, né, vai valer o meu cosseno aqui. Esse sinal de menos está aqui, e o cosseno de zero é 1. Ótimo. Mais o cosseno de zero é 1 ao cubo, 1/3. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma simplificada nessa coisa aí toda. Vamos ver o que vai acontecer. 2 com 2 ali eu corto, só vai sobrar o quê? Só vai sobrar π, né? E aí aqui vai ficar menos com menos, vamos abrir um parênteses aí que eu posso resolver isso aí tudo. Ó. Menos com menos aqui vai dar 1, aqui vai ficar menos 1/3, né? Então vai ficar menos 1/3, mais com menos vai dar menos 1/3. Aí que agora vamos trocar esses sinais, ó. Menos com menos também vai dar 1, né? Que menos com menos vai dar 1, e aqui também vai dar menos 1/3, porque mais com menos vai dar menos. Então, menos 1/3. Então, talvez fazer a parte algébrica aqui está mais difícil que fazer as integrais, né? Mas não tem segredo, não. E aí, aqui agora é só tirar MMC disso aí tudo, né? A gente ver quanto que vai dar, porque vai ficar o quê? Vai ficar π vezes o quê? Vezes 2, vai ficar vezes 2 menos 2/3. Não é isso? Menos 2/3. Menos 2/3. Porque 1/3 com 1/3 eu posso somar, né? Menos 2/3. Isso aí, então, vai ser igual a π. Deixa eu colocar aqui o valorzinho de π. Quando eu tirei MMC aqui vai dar 6 e aqui vai dar 2. Então, vai ficar 4/3. Então, vai ficar 4/3 de π. Fechou. Essa é a resposta, né? 4/3 de π. Então, integralzinho aí um pouquinho, talvez, complicadinho de resolver, mas o que eu queria mostrar para vocês, basicamente, né, é essa ideia da parametrização, né, como que a gente faz essa parametrização e como que fica, na verdade, a resolução da integral. Talvez na prova eu gosto de fazer muito isso, eu não peço para poder resolver as questões, né, a integral. Às vezes eu peço só para vocês, assim, ó, monte a integral de superfície x ao quadrado sobre a superfície S, onde S é a esfera unitária. Então, eu quero que vocês parem aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Pare aqui. Chegou aqui, já está, para mim, já está ótimo. Né? Essa é a ideia.
né? Então, eu não quero que resolva. Não é interessante mais. A gente está no cálculo 4, provavelmente você já sabe resolver integral. Então, é um ou outro exercício que talvez peça para poder resolver. A maioria dos exercícios vai pedir para você montar a integral, tá? Então, já fica mais fácil. Dá um trabalho? Dá, porque você vai ter que parametrizar, faz a parametrização, observa qual que é a superfície que você tem, para você poder fazer a parametrização, faz essa parametrização, né? E depois, feita essa parametrização, monta a integral, né? De superfície. Tanto a integral de superfície como a integral de linha, né, que a gente viu, usando o teorema de Green, que daqui a pouco eu vou relembrar ele. Então, a nossa matéria, nesse primeiro momento, ela fica até aqui. Tá? Depois eu envio para vocês essa resolução que eu fiz aqui. Tá? É claro que eu omiti aqui alguns passos, né, porque, igual aqui mesmo, né, essa passagem dessa integral para essa, né, essa integral aqui, ó, que eu vou colocar ela aqui, por exemplo, de verde, né, que deu isso aqui, ó, é uma integral que foi feita por substituição de variáveis. Né? Eu tenho que... não é uma integral imediata. Eu fico vendo que quando eu peço para o cara resolver, ele já resolve, como ele veio aqui fazendo a integral direto, chega aqui ele faz a integral do seno, né? Ele coloca lá que é cosseno, é menos cosseno, a integral do cosseno ao quadrado, ele fala que é seno ao quadrado, é seno ao quadrado, não é, né? Ou se não, faz cosseno ao quadrado, não pode. Tá? Então, aqui, ó, essa daqui é como se fosse uma integral assim, é como se fosse uma integral do seno, né, sozinha, né, do seno de φ vezes o quê? Vezes o cosseno ao quadrado de θ, né? E aí você tem que chamar esse cara aqui, ó, de U, né? Na hora que você chama ele de U, você faz a derivada só o cosseno que você chama de U, você não chama o quadrado, você chama só o cosseno de φ de U. Aí na hora que você faz a derivada, você vai encontrar esse cara aqui certinho, né? Para você poder fazer a troca pelo DU que você quer. Tá? Mas não é uma coisa assim, um bicho de sete cabeças, porque vocês já chegaram a ver isso na parte de cálculo, né? Não tem problema nenhum. Tá ok? Então, vamos fazer o seguinte para esse primeiro momento, que eu tinha começado a falar sobre superfícies orientadas, eu até posso mandar isso aqui para vocês, mas eu não vou cobrar isso daqui, não. Porque para a gente entrar em superfícies orientadas, a gente vai falar sobre integral de fluxo, eu não vou falar sobre integral de fluxo, tá? O que tem aqui é que eu tenho mais outros exemplos, né? De equações talvez mais elaboradas e tal. Foi esse exemplo aqui que a gente fez na aula passada, que é um exemplo interessante, né? Bem interessante, porque eu estou pedindo para calcular a integral de superfícies da função z sobre essa superfície aqui. E essa superfície é composta por três superfícies, né? Esse plano aqui inclinado, esse pedaço do cilindro aqui em torno de z e o plano xy. Então, você tem S2, S1 e S3. Então, aqui você tem que fazer três integrais dessa que a gente está fazendo. E, no final, somar as respostas. Foi o que a gente fez, ó. Então, nós fizemos para a superfície S1, que foi o cilindro, eu parametrizei o cilindro, copiei, parametrizei o cilindro, fiz as derivadas parciais em relação a θ e em relação a z, fiz o produto vetorial, fiz o módulo do produto vetorial e fiz a troca aqui e calculei a integral. Né? E deu 3π sobre 2. Deixei aí. Repara que aqui ó, apareceu um cosseno ao quadrado de θ. Eu fiz a troca ó, por meio mais um cosseno de 2θ, tá vendo? Essa é a troca que eu acabei fazendo aqui, a mesma que eu fiz na aula de hoje do cosseno ao quadrado, né? E se for seno ao quadrado, é só trocar o sinal de mais aqui por menos. E depois eu fiz a integral no plano, que deu zero. Na hora que você for parametrizar e fazer tudo, vai dar zero. Então, toda vez que estiver calculando a integral de superfície e a superfície for uma região no plano XY, isso daí vai dar zero, você já pode ganhar direto, né? E o que acontece? Faz agora para a superfície S3, que seria o plano inclinado, faz a parametrização, faz a integral bonitinha, vai dar a raiz de 2π, no final você soma todo mundo, a integral vai dar isso daqui. Essa é a ideia para a superfície, tá? Bem, eu vou fazer um intervalinho aqui, Paulo, e aí depois isso daqui, só para me tomar uma água ali, que minha boca secou aqui. A gente volta, daqui 15 minutos a gente está aqui de novo. Aí eu vou pegar lá do início os slides e vou dando uma passada neles, tá? E aí qualquer coisa eu resolvo algum exercício, igual esse que eu fiz aqui agora. Esse aqui é meio puxado, né? Mas não pode ficar tranquilo que não vai cair. Mas, por exemplo, pedir para poder montar a integral é de boa, né? Montar a integral igual eu tô falando.
E é isso que eu Você já cobro. tomou... Quando as minhas provas elas são provas abertas lá na faculdade, eu peço é isso. Eu quase não peço para fazer conta, para ficar resolvendo integral, né? Eu peço para você chegar aqui, ó, né? Ó, chegou aqui já tá bom. O resto é consequência. Não, tranquilo. Então, Aí depois você puder mandar também esse slide também, seria bom. Nem que seja para a gente manter guardado aqui, se precisar de algum dia, para mim ter uns exemplos tá. também. Depois eu vou fazer o seguinte: me lembra lá no grupo, eu mando todos os slides dessa parte de vetorial para vocês. Não, Talvez eu já tranquilo. mandei, mas talvez vocês não perdeu algum e tal. Aí eu mando todos. Aí vocês arquivam ele aí. Aí até ajuda também para a prova. Não, tudo bem. Então daqui 15 Beleza? minutinhos, então. Daqui 15 minutinhos de volta. Eu vou tomar uma aguinha ali. Não, tranquilo. Falou.